Na sala do rei, você tem uma sequência de coisas que você acumula durante a sua vida e que são os seus valores, tudo que você mais valoriza na sua vida. Começando de cima para baixo, na hierarquia do que é mais fácil você adquirir e o que é mais fácil você mudar. Então a primeira coisa é conhecimento. O seu conhecimento te traz, né, te traz um certo orgulho, te traz um certo valor, né? Então aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, né, já é um valor. Então está lá na sala do rei, né, todo o seu conhecimento, né? Então normalmente representado por diplomas, tanto que tem muitos profissionais, né, que você vai no escritório, né, você vai no escritório de um médico, de um dentista, né, principalmente pessoas da área da saúde, né, ou advogados, né, ostentam, né, uma parede cheia de diplomas, né, então aquilo é a representação direta da sala do rei, né. Eu me orgulho, e a gente tem que se orgulhar mesmo, né, de todo o conhecimento adquirido e dos certificados, né, que eu tive desse conhecimento, principalmente com relação a diploma. O que mais a gente tem de reconhecimento, de conhecimento, são os diplomas. Então guarda isso aí lá, já sabe que isso aí está lá na sua sala, né, na sala do rei, do seu reino, né. O segundo nível são as habilidades, né. Habilidades é um pouco diferente de diploma. Eu, por exemplo, eu tenho certificado de piloto de helicóptero. Então eu tenho conhecimento, eu sei toda a teoria, né? Eu já esqueci alguma coisa, mas eu sei toda a teoria, eu tenho diploma, eu tenho carteirinha de piloto de helicóptero, né? Teórico. Não cheguei a fazer nenhuma aula prática, não tenho nem 1 minuto de voo em helicóptero, nunca voei. Então eu não tenho a habilidade necessária. A habilidade, ela não é reconhecida por diplomas, né? A habilidade, ela é reconhecida pelas realizações. Então aquilo que eu fiz durante a minha vida, né, eu vou colocando também, eu me orgulho do que eu fiz, né, claro, daquilo que deu certo, mas as minhas realizações, elas também estão lá na sala do rei, e eu me orgulho bastante, né? Todos se orgulham muito das realizações, alguns têm mais, outros têm menos. A gente ostenta as realizações positivas, mas aí não são diplomas, né? Aí são troféus, são medalhas, né? Então na parede, né, eu tenho uma parede de diplomas, que é o meu conhecimento, e na outra parede eu tenho os troféus e as medalhas das realizações, tá bom? Essa também, então eu coloquei no post aí, no convite da live, as medalhas, né? Então, vamos ver que medalhas são essas, né? Muito bem. Que medalhas e que troféus são esses, né? Então, num nível mais baixo, um nível mais profundo, vamos dizer assim, para ficar melhor, esse conhecimento e essas habilidades, né, eles vão gerar resultados sociais e pessoais, né? Os resultados sociais, a gente diz que é a minha imagem social, né? Social image. Como eu sou conhecido, né? Então eu me apresento, né, na sociedade, eu defino o meu comportamento, aquele comportamento que eu quero ter, não aquele fora de controle, isso que a gente está falando. O comportamento com as outras pessoas, meu comportamento que eu consigo controlar, ele está diretamente ligado aos meus conhecimentos, à minha habilidade e quem eu julgo ser no mundo, a minha imagem social, né? Quem eu quero ser. Essas são as medalhas e os troféus que eu ganhei das pessoas ao longo do tempo, não fui eu que me dei. Então alguém fala, nossa, essa pessoa é um excelente profissional, né? Ele está falando do quê? Conhecimento, habilidades e... Estou ouvindo gatos miando. Não sei se está passando aí no microfone para vocês.
São troféus que eu me orgulho, mas vem do reconhecimento e do feedback das pessoas. Então, à medida que as pessoas vão me reconhecendo, eu vou assumindo uma posição na sociedade, eu vou entendendo meu lugar no mundo, e eu gosto disso. E eu ostento esses troféus na sala do rei, essas medalhas, né? Então, se eu sou uma pessoa que ajuda os demais, eu faço trabalho voluntário, e as pessoas reconhecem isso, falam, nossa, essa pessoa é uma pessoa do bem, né? Então eu quero ser uma pessoa do bem, e eu sou reconhecido, tem um troféu lá. Eu sou uma pessoa honesta, eu ponho um troféu, coloco um troféu lá, né? E eu me orgulho disso. Eu estou falando no geral, né? Eu sou uma pessoa tranquila, né? E aí começa a vir as qualidades que as pessoas nos dão, né? Nós somos julgados assim, né? É lógico que eu ostento troféus de coisas boas que eu recebo. Depois eu tenho outro capítulo falando das coisas ruins, tá? Por enquanto hoje é das coisas boas. E as medalhas que eu me dou, né? Ao longo do tempo, né? Tudo bem, tem a minha autoimagem, tem a minha autoestima. Então, eu ao longo do tempo, e aí sim, né, quanto mais velho, né, mais medalhas eu vou colocando na parede. Então, eu tenho algumas medalhas que eu me dei, né? Então, eu me considero ser isso, ser aquilo, eu me considero ser um bom pai, eu me considero ser uma boa mãe, eu me considero ser um amigo leal, eu me considero ser uma pessoa. Aí a gente vai ter todo um espectro de motivação, né, que é como você gostaria de ser reconhecido. Então, quais são as medalhas que você busca receber dos outros e quais são as medalhas que você busca receber de você mesmo? Eu quero ser uma pessoa reconhecida pela minha força, por ter vencido tudo todas as disputas que eu quero liderar, né? Então essa é a relação com a energia, com a energia da luta, né? Então, se as minhas medalhas que eu mais valorizo, né, tanto que os outros me deram, quanto as que eu me deram, tem a ver com vencer, com liderar, com ser o primeiro, com ganhar, com vencer uma batalha, batalhas no sentido figurado da coisa. Se são essas as medalhas que eu mais valorizo, eu me identifico com o reino da luta. Eu gosto de ser conhecido pelas batalhas que eu venci, né? É bom começar, lógico, pelas qualidades positivas, justamente. Próxima live a gente talvez dê tempo de falar das negativas. E as medalhas que eu me dou também, né? Então essa autoestima, essa autoimagem também é muito importante. Se as minhas medalhas são com as pessoas que eu ajudei, né? Com o quanto eu contribuí com a sociedade, qual é o meu legado, né? Perceba que o conhecimento e a habilidade pode ser o mesmo, né? A gente pode estar falando de um médico que tem medalhas de que ele venceu, ganhou prêmios, publicou artigos e foi o primeiro de não sei de onde, foi o líder de não sei o quê, né? Desenvolveu a vacina, né? Participou da equipe, né? Foi o primeiro a lançar a vacina, né? A desenvolver aí uma vacina. Ok. Um outro médico que valoriza, tem o mesmo conhecimento e a mesma habilidade, mas tem o valor voltado mais para a energia da amizade, trabalhou na mesma vacina, mas ele vai se orgulhar do quê? Né? Ele mesmo vai colocar as medalhas, dizendo o seguinte: eu contribuí para a humanidade, eu deixei um legado para a humanidade, eu salvei vidas, né? Eles estudaram na mesma faculdade, têm o mesmo conhecimento, trabalham os dois que nem doidos, são ótimas pessoas, e internamente, na sala do rei, eles têm valores diferentes, tá? Da mesma forma, a energia do isolamento, na sala do rei, colocam medalhas de justiça,
correção, né? E fazer as coisas corretamente, organizar o mundo, né? Contribuir para resolver algum problema sério, algum caos, organizar coisas, né? E não aparecer muito, né? Ser aquele low profile. Então, a gente vai chegar ainda um pouquinho mais, viu? A Sala do Rei, ela é muito reveladora, Edith. A gente vê, né? A gente começa a entender muita coisa. Então é isso. Por isso que é importante praticar. Quando a gente tiver todos esses conceitos, o que a gente faz no dia a dia é ir e voltar, ir e voltar. Então, quando eu me descontrolo, muito provavelmente, né, quando eu me descontrolo, é porque uma dessas medalhas aí, um desses troféus está sob ameaça, né? Então, aquilo que eu mais valorizo, eu entendo que lá aquela poeira que eu estou vendo no horizonte do meu reino, antes de chegar na muralha, né, eu já presinto que é uma ameaça. Agora, se essa ameaça se comprova, então se alguém realmente está vindo atacar o meu reino, e eu sinto que esse ataque é em cima de um valor que eu tenho, e o valor que eu estou falando da medalha, tá? Está oferecendo um risco para aquilo que eu mais valorizo, né? Eu vou ter uma reação. E é esta reação que a gente está falando, que a primeira coisa para identificar é o que se passa, né, no seu peito, o que se passa na sua cabeça, se altera o batimento, se você tem vontade de fugir ou não. Você precisa desfrutar, você precisa se dar um tempo de desfrutar, é um processo físico-químico mesmo, né? É adrenalina, para fugir inclusive, né? A gente tem adrenalina, tem várias questões, né? Dilata a pupila, né? Daria para medir, né? Os detectores de mentira, né? E as pessoas que trabalham com identificação de face, elas têm esses detalhes também, né? Por isso que eu falo, isso a gente não é uma ferramenta profunda, né? Mas é uma ferramenta que ajuda muito, né? Principalmente nós, e eu me incluo, né? Os leigos, né? Porque não estudamos profundamente nem psicologia, nem neurolinguística, nem essa leitura de sinais, né? Corporais, nem tudo isso, né? Existem peritos, né? Que medem inclusive a variação de voz, né? Para saber se você está alterado ou não. Eles medem o quê? Essa reação, né? Então a gente consegue, lógico, perceber, né? Então o primeiro passo é você conseguir perceber essas primeiras reações. Depois é lógico que no caminho para frente você vai perceber as reações, depois você vai controlar seu comportamento com relação a essas reações, né? E depois, ou em paralelo, ou no caminhar desse autoconhecimento, você vai começar a reconhecer essas reações nas outras pessoas.